Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre assíntotas, que são retas que são definidas a partir de limites, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, uma continuidade desse conteúdo sobre limites, a gente finaliza limites hoje, certo? Bom proveito! Então, a aula de hoje, pessoal, é sobre assíntotas verticais e horizontais. Mas o que são assíntotas, né? Assíntotas nada mais são do que retas no nosso espaço bidimensional. E a gente tem as retas verticais, que a gente chama de assíntotas verticais, que ocorrem quando a gente tem limites infinitos, e a gente tem as assíntotas, ou as retas horizontais, que ocorrem quando a gente tem limites no infinito. E aí a gente vai mostrar essa diferença aqui entre esses dois conceitos, né? E a gente ainda tem a terceira situação, que são os limites infinitos no infinito. Então, a gente vai falar desses três tópicos na aula de hoje. Então, começando com os limites infinitos, ou seja, as assíntotas verticais. Sempre que a gente tiver uma dessas situações, quando a gente tiver o limite da nossa função, quando x tende a um número, né? Esse limite igual a infinito ou igual a menos infinito, ou quando um dos limites laterais, né, como são esses quatro exemplos aqui, quando um desses limites laterais for mais ou menos infinito, então a gente vai ver que vai aparecer no gráfico uma reta chamada de assíntota vertical. Então basta uma dessas condições aqui ser satisfeita, e a gente vai ter que a reta x igual a vai ser uma assíntota vertical da minha curva y igual a f de x. Então, vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico, pessoal, um exemplo de uma função que tem uma assíntota vertical justamente aqui nessa reta x igual a 2. Vamos mostrar essa reta aqui, né, x igual a 2. E essa função é a nossa função aqui, 1 dividido aqui 1 sobre módulo de x menos 2. Observem que quando o x tende a 2 pela direita, a minha função, ela tá tendendo a aumentar, aumentar, aumentar. Se a gente subir esse gráfico, a gente vai ver que ele vai cada vez ficar maior, maior, maior esses valores, mas eles nunca vão cruzar essa reta x igual a 2. Então, a gente, nesse caso, costuma dizer que essa função está indo para infinito. E infinito não é um número. O infinito é um símbolo que demonstra que a função está crescendo infinitamente, está crescendo indefinidamente, certo? Para cada número muito grande que vocês pensarem, vai existir um ainda maior. Então, ela não para de crescer, então ela tende a infinito. Da mesma forma, se a gente olhar agora para os valores, quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 2, a função está tendo esse mesmo comportamento. Está indo para infinito, ela cresce, cresce, cresce. Reparem, ó, mas ela não chega a cruzar. Se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vê que essa curva verde não chega a cruzar essa reta pontilhada, que é a minha reta x igual a 2, certo? Então, nos dois casos aqui, tanto os dois limites laterais, quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda, a função tende a mais infinito. Eu poderia ter a função, essa mesma função, só que negativa, né? Onde, no caso, eu teria um comportamento agora inverso. Reparem que quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda, a função agora ela está decrescendo, né? Ela está caindo aqui e está indo para menos infinito. Então, nesse caso, eu também teria uma assíntota aqui na reta x igual a 2, certo? Bom, mas não necessariamente eu preciso ter esses dois limites laterais
convergindo ou indo para o mesmo lugar. Eu posso, por exemplo, ter uma situação onde, digamos que eu tenha a minha função aqui não em módulo, mas se eu tivesse só a função aqui 1 sobre x menos 2, isso é uma hipérbole, e reparem que nesse caso, quando x tende a 2 pela direita, a função está indo para menos infinito, quando x tende a 2 pela esquerda, a função está indo para mais infinito. Mas da mesma forma, a gente continua tendo aqui a minha assíntota vertical na reta x igual a 2. Então, esses são 3 exemplos de funções com assíntota vertical. Então, apenas reforçando aqui, a gente vai ter assíntotas verticais sempre que uma dessas situações ocorrer. Eu posso ter os limites laterais, qualquer um deles, indo para mais ou menos infinito, né? E nessas 4 situações vão ocorrer, então, essas assíntotas verticais. Então, basta que eu tenha o limite da minha função, quando x tende a um número, seja pela esquerda ou pela direita desse número. Se esse limite for infinito, deve aparecer no meu gráfico, então, uma assíntota vertical. No caso das assíntotas horizontais, os limites são no infinito, ou seja, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Se a gente tiver uma função como essa aqui, x² menos 1 sobre x² mais 1, se a gente tomar valores muito grandes para x ou muito pequenos, como nesse caso aqui, a gente vai ver que a nossa função vai cada vez mais se aproximar do número 1, certo? Isso, sempre que isso acontecer, quando eu tomar valores muito grandes ou muito pequenos para x e a minha função tender a um valor real, deve aparecer no gráfico da nossa função uma assíntota horizontal. Então, nesse caso, nesse exemplo, né, se a gente pegar 0, 1, 2, começar a aumentar esse valor, chegando lá em 1000, vocês vão ver que o valor da imagem, ó, vai para 0,999998. Ou seja, ele está muito próximo de 1, ele está tendendo a 1, mas ele nunca chega em 1. A mesma coisa se a gente pegar os negativos. Menos 1, menos 2, menos 50, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, vocês vão ver que esse valor também está se aproximando muito de 1, mas nunca chega em 1. O gráfico fica com essa cara, ó, a curva em azul é a minha função e a reta y igual a 1, então é a minha assíntota horizontal, ou seja, é aquela reta que nunca é cruzada pela função, ou seja, a função nunca cruza essa reta y igual a 1. Reparem que ela vai indo, ela fica quase que tangente a essa reta quando x é muito grande ou quando x é muito pequeno, mas ela nunca cruza essa reta. E essa reta a gente chama então de assíntota horizontal. Então existem muitas formas da minha f de x se aproximar dessa reta, dessa assíntota horizontal. Aqui são alguns exemplos em que podem acontecer essas assíntotas, né? Ó, o primeiro caso, a curva ela tá vindo aqui por baixo, né? Ela tá abaixo da assíntota. O segundo caso, ela tá acima da assíntota. No terceiro caso, é uma função alternada, né? Ela ora tá acima, ora ela tá abaixo da assíntota, mas reparem que o limite dessa função é justamente esse valor de L, para quando x vai para infinito. Pode acontecer dessa assíntota, aparecer essa assíntota quando o x vai para menos infinito, que é o caso aqui desse quarto gráfico, né? Então, x está indo para menos infinito e a curva em azul aqui tá quase, né? Ela vai indo e quase que tangencia essa reta y igual a L, fazendo aparecer essa assíntota horizontal. E o último gráfico aqui, mais uma vez, uma função que cruza essa assíntota. Então, isso não é um problema. Pode a função cruzar essa reta horizontal.
O que importa é o comportamento dessa curva lá no mais infinito ou no menos infinito, ou seja, quando x é muito grande ou quando x é muito pequeno, um valor bem negativo. Então a gente vai dizer que essa reta y igual a L é uma assíntota horizontal da curva sempre que uma dessas condições aqui for satisfeita. Ou quando o limite da minha função quando x tende a infinito for igual a L, ou quando o limite da minha função quando x tende a menos infinito for igual a L. E um exemplo de família de funções que tem assíntotas horizontais são essas funções 1 sobre x elevado a uma potência. Se essa potência, que a gente chamou de r aqui, né, se esse r for positivo, né, maior que zero, for um número racional, então a gente pode dizer que o limite dessa função, quando x tende a infinito, é sempre igual a zero, ou seja, essa família de funções tem uma assíntota em y igual a zero. Da mesma forma, se a gente considerar agora também, né, a potência positiva, se for um número racional, eu posso dizer que o limite dessas funções, quando x tende a menos infinito, isso também é igual a zero, ou seja, também tem uma assíntota aqui em y igual a zero. Então vamos ver um exemplo no GeoGebra. Então olhando aqui para o GeoGebra, a gente tem aqui um conjunto de funções. Observem que a primeira delas, né, com potência 1, seria a nossa hipérbole. Reparem que se a gente olhar os limites quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito, nos dois casos, o que a gente tem aqui é um limite igual a zero, ou seja, a assíntota, nesse caso aqui, é a minha reta, é o meu eixo x, né, que é o eixo onde a gente tem y igual a zero, certo? Então, nesse caso aqui, para essa função, vale aquele teorema que a gente viu anteriormente. Da mesma forma, para as funções 1 sobre x², que é essa função em verde, ela é toda positiva, também vale. A gente tem 1 sobre x ao quadrado, a potência é um número racional positivo, portanto, a gente também tem validade do teorema. Quando x vai para mais infinito, o limite é zero, quando vai para menos infinito, também é zero, e aí aparece essa assíntota aqui em y igual a zero. O mesmo vale para a função y igual a 1 sobre x ao cubo. Da mesma forma, a gente tem uma função cuja potência aqui embaixo, né, é 3, número racional positivo. Mesma coisa, 1 sobre x elevado a 2/3. Então, nesse caso também, uma função elevada a uma potência que é um número racional positivo, então também vai ter essa mesma cara, ó. Tanto para x, quando x vai para mais infinito, a função vai para zero, quando x vai para menos infinito, a função também vai para zero. E aí a gente mostra aqui um contra-exemplo, que é quando a gente tem a função 1 sobre x na menos 2/3. A gente tem uma potência aqui que é um número racional, porém é um número negativo. E, portanto, a gente percebe que para potências negativas não vale o teorema, né? Reparem que essa função aqui, à medida que x cresce, que x vai para mais infinito, essa curva não está indo para zero. Da mesma forma, se x decresce aqui, se x vai para menos infinito, a função também não está indo para zero. Então, só atentem aí para esses detalhezinhos onde vale o teorema para quando a potência é positiva. E aí a gente vai fazer um exemplo aqui de uma função racional, uma função que é dada pela razão de dois polinômios, e vamos calcular, vamos determinar as assíntotas horizontais para essa função. Então, para a gente determinar as assíntotas horizontais, a gente precisa calcular o limite dessa função quando x vai para mais e menos infinito. Então, olhando primeiro, então, para o limite dessa função quando x tende a mais infinito.
Para facilitar o nosso cálculo, a gente vai usar o teorema que a gente viu anteriormente e o resultado daquele teorema. E aí, para isso, a gente vai aplicar aqui uma pequena mudança nessa função. Uma mudança que não vai alterar em nada o valor da função, mas vai facilitar o cálculo do nosso limite. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a maior potência, né, dessa função, que no caso aqui é o x², e a gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por esse x². Então, reparem que a gente reescreveu aqui, onde o numerador aparece dividido pelo x² e o denominador também. Quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Esses termos aqui do numerador vão ser simplificados e também os termos que estão no denominador. Então, essa simplificação vai gerar o seguinte: o numerador vai passar a ser 3, já que 3x² dividido por x² é 3. Esse segundo termo também vai simplificar, vai ficar x sobre x² nada mais é do que 1 sobre x. E o terceiro termo, 2 sobre x². O mesmo a gente vai fazer no denominador, então a gente vai ficar aqui no denominador com os termos 5 mais 4 sobre x mais 1 sobre x². E aí a gente vai usar uma daquelas propriedades dos limites, né, que permitem então a gente calcular o limite do numerador e dividir pelo limite da função que está no denominador. Bom, olhando dessa forma, a gente ainda pode usar as propriedades 1, 2 e 3, que a gente viu anteriormente, né, aquelas propriedades dos limites que dizem que o limite da soma é igual à soma dos limites, portanto, eu separei aqui e calculei separadamente o limite para cada termo. Então, o limite de uma constante é a própria constante. O limite da função 1 sobre x vem daquele resultado anterior, que a gente acabou de ver, né? O limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito, a gente sabe que é zero. Isso vale também para a função 1 sobre x². Esse limite aqui também vai para zero. Observando aqui que a gente tinha o termo 2 sobre x² e aqui a gente reescreveu como sendo 2 vezes o limite de 1 sobre x². Isso é permitido a gente fazer, visto que existe essa propriedade. Quando a gente tem uma constante multiplicando a função, a gente pode passar essa constante aqui para frente do limite, né? A mesma coisa a gente vai aplicar agora nos termos que aparecem no denominador. O limite de uma constante, quando x tende a infinito, é a própria constante. Aqui o termo 4 sobre x a gente vai escrever como sendo 4 vezes o limite de 1 sobre x. Esse limite também é zero. E mais uma vez vai aparecer a função 1 sobre x². Esse limite, quando x tende a infinito, também é zero. Portanto, o que nos resta dessa função aqui, né, dessa soma de limites, é o termo 3 no numerador, o valor 3, e no denominador o valor 5. Ambos resultantes aqui desse primeiro limite aqui, limite das constantes, né? Então, o resultado disso é 3/5. Portanto, o que eu posso concluir? Que a minha assíntota horizontal, nesse caso para essa função, é justamente y igual a 3/5. E aí, olhando o gráfico dessa função, né, dessa função racional, a gente vai ver que ele é um gráfico meio complexo, assim, mas a gente percebe aqui a assíntota, né, esse 0,6, que nada mais é do que os 3/5 que a gente calculou. Então, a gente percebe que quando x vai para infinito, a função tende a se aproximar dessa reta, dessa assíntota horizontal aí, que é quando y é igual a 3/5. Se a gente repetir todos aqueles cálculos para o limite quando x vai para menos infinito, a gente vai perceber que o limite dessa função também vai para os mesmos 3/5. Então, o comportamento se repete aqui quando x tende a menos infinito. Aqui mais um exemplo de uma outra função racional, onde a gente tem no numerador aqui uma raiz quadrada.
Então, reparem, a gente vai usar o mesmo método que a gente usou no exemplo anterior para calcular as assíntotas horizontais e agora também as verticais para o gráfico dessa função. Então, o primeiro passo, vamos calcular as assíntotas horizontais, ou seja, vamos calcular o limite dessa função quando x tende, primeiro, quando x tende a mais infinito. Então, se a gente calcular aqui o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, a gente vai usar a mesma técnica anterior. Vamos pegar quem é aqui o termo de maior potência e vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por esse termo. Então, nesse caso aqui, a gente tem o termo x quadrado, é o maior termo, só que reparem que ele está dentro de uma raiz quadrada. Então, portanto, x quadrado nada mais é do que a raiz quadrada de x quadrado nada mais é do que x, né? Então a gente pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por x. Então no denominador aqui a gente dividiu todo mundo por x, 3x passou a ser 3, o 5 passou a ser 5 sobre x. Para a gente não alterar os valores dessa função, fazemos o mesmo no numerador. Nesse caso, como a gente tem a raiz quadrada, então a gente não vai dividir por x, mas vai dividir por raiz quadrada de x quadrado. E aí, dessa forma, a gente mantém os termos aqui dentro da raiz. Então, a gente vai ter 2x quadrado dividido por x quadrado, que é 2, e 1 dividido por x quadrado, que aparece aqui. E aí, dessa forma, a gente pode usar também aquelas propriedades e calcular os limites de cada um desses termos separadamente. Então, reparem que no numerador, o que a gente vai ter aqui é o limite de uma constante, que é a própria constante. Aqui, o limite da função 1 sobre x quadrado, quando x tende a infinito, e a gente sabe que isso vale zero, né, pelo teorema que a gente já viu. No denominador, o limite da constante 3, quando x tende a infinito, é o próprio valor 3. E aqui o 5, que vai aparecer na frente do limite, e o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, que também é zero. Então, substituindo aqui os valores para esses limites, a gente vai ter raiz de 2 mais 0 e 3 menos 5 vezes 0. Portanto, raiz de 2 terços, e essa, então, é a minha assíntota horizontal para o gráfico dessa função. E aí, no caso do limite para essa mesma função, quando x tende a menos infinito, a gente vai repetir os cálculos, só que a gente tem que lembrar o seguinte, que no momento que vocês forem dividir esse numerador aqui, né, por raiz de x quadrado, como o meu x é negativo, eu tenho que colocar um sinalzinho de menos em frente à raiz de x quadrado. Por quê? Raiz de x quadrado é um número sempre positivo, mas eu estou considerando que o meu x está indo para menos infinito, então o meu x é sempre negativo. Então, nesse caso, raiz de x quadrado tem que ser igual a menos x, para que esse valor se torne positivo. X é negativo, com esse sinal de menos, fica positivo. Ou seja, o x que eu estou substituindo ali na minha função tem que ser menos raiz de x quadrado. Então, nesse caso, o numerador a gente vai dividir por menos raiz de x quadrado e o denominador a gente divide por x, certo? Então é isso. E aí repete, faz os cálculos aqui, aplica de novo o limite separadamente em cada um dos termos e aí a gente vai chegar nesse valor para a assíntota horizontal, quando x tende a menos infinito, que vai ser o menos raiz de 2 terços. Sobre a assíntota vertical para essa função aqui, reparem que a assíntota vertical vai acontecer quando o limite dessa função for para mais ou menos infinito. E aí observem, quando é que uma função vai para mais ou menos infinito? Quando o denominador dessa função vai para zero, certo? Então, nesse caso, para esse denominador aqui, ele ir para zero, reparem que o x
teria que ir para 5/3, certo? Se x tender a 5/3, a gente vai ver que esse denominador vai para zero e, portanto, a função vai para mais infinito. E aí a gente tem uma assíntota vertical. Então, aqui o gráfico, né, dessa função com as respectivas assíntotas horizontais, as duas horizontais e a assíntota vertical. Então, aqui eu mostrei para vocês no slide anterior como calcular esse limite para quando x tende a 5/3. Se vocês forem calcular os limites laterais, vocês vão ver que quando x vai para 5/3, pela direita ele vai para mais infinito, né? Aqui para valores maiores do que 5/3 a função vai para mais infinito, e para valores menores que 5/3 ela vai para menos infinito. Então aparecem aí as três assíntotas. E aí o último caso aí que a gente pode discutir seria os limites infinitos no infinito. Ou seja, quando a gente tem uma dessas quatro situações aqui, quando o limite da f de x, quando x vai para infinito, é infinito, quando o limite da f de x, quando x vai para menos infinito, é infinito, ou quando x vai para infinito e a função vai para menos infinito, ou a última situação, quando x vai para menos infinito e a função também vai para menos infinito. Lembrando que quando o limite é infinito, ele não existe, né? Ele tende a um valor muito, muito, muito grande, ou seja, esse símbolo de infinito, ele é só para demonstrar o comportamento sempre crescente da função, certo? Mas ela é uma função ilimitada, ela não tem limite. E aí um exemplo são as funções potência, né? Todas as funções aqui, x², x ao cubo, x na quinta, todas essas funções potência aqui, com essa potência um número racional positivo, vocês vão ver que vai ter esse comportamento, né? Por exemplo, x ao cubo, a gente vai ver que tomando valores bem altos aqui para x, a gente vai ver que quanto maior o valor de x, maior o valor da imagem, né? Maior o valor da f de x. Ou seja, o limite dessa função, quando o x tende a infinito também. E aí, o gráfico para essa função cúbica, né? Então, olhando aqui, quando x cresce, a f de x tende a crescer e ir para infinito também. Quando x decresce, quando x vai para menos infinito, a função aqui está caindo e também tende a menos infinito. E é isso, pessoal, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos.